Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo ver os vídeos, tudo ao seu tempo, e que esse vídeo chegue até vocês o quanto antes, que vocês consigam assistir esse vídeo também, ok? Hoje nós vamos começar o capítulo 5 do Evangelho de João, e nós vamos começar a nossa leitura hoje. Eu vou compartilhar minha tela. Aí está. Então, eu vou começar a leitura do 5º capítulo do Evangelho de João e vou continuar usando a versão NVT, ok? Então, o 5º capítulo começa assim: Jesus cura um homem no sábado. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Eu vou parar o nosso compartilhamento aqui para podermos conversar um pouquinho mais. Olá. Então, esse texto do capítulo 5 de João, ele é muito rico em informação, tem muitos detalhes, né? Nós vamos citar algumas coisas aqui. Oi, Isabela. Então, eu vou começar, a Isa entrou no nosso vídeo agora, eu vou começar o estudo. Então, Jesus vai a Jerusalém, uma festa, né? E o texto não descreve exatamente qual festa que é esta. Alguns estudiosos dizem que era a festa dos tabernáculos, mas não tem essa especificação de qual festa se refere exatamente. E o tanque de Betesda, o significado é casa de misericórdia. E tem tudo a ver com as pessoas que ficavam ali, que são pessoas que ficavam à espera da cura de alguma doença. Então, eles ficavam aguardando ali na beira desse tanque a água se mexer, para que eles pudessem ser curados de alguma enfermidade. E o povo judaico também, eles não acreditavam nesse ritual. Eles acreditavam que isso era uma parte de uma superstição. E porque no Antigo Testamento não tem nenhum momento que cita esse tanque como realmente um tanque que curasse as doenças, né? Curasse as enfermidades das pessoas. Alguns estudiosos dizem que esse tanque foi construído na época da dominação grega, e como o povo grego, eles tinham muitas divindades as quais eles cultuavam, possivelmente veio dessa época esse ritual de entrar na água quando a água se mexesse. Tem alguns manuscritos que falam que descrevem um anjo, mas em nenhum fala que é o anjo do Senhor. Então, todo esse ritual é algo mais supersticioso ali, do povo judaico que ficava ali, das pessoas que ficavam esperando a própria cura, né? E aí é interessante que no versículo 5, a gente vê que esse homem está há 38 anos ali aguardando a sua própria cura. Possivelmente tivesse uma enfermidade, já estava comprometendo todo o corpo dele, e ele talvez vivesse ali de esmolas, né? De pessoas que ofereciam, usavam o tanque e davam esmola para ele. E Jesus pergunta para ele se ele queria a cura. É óbvio que se uma pessoa está ali há 38 anos aguardando, Jesus sabia que ele queria a cura da própria enfermidade, mas mesmo assim Jesus pergunta se ele queria a cura da própria enfermidade, e ele responde que sim, que ele queria, mas que ele não tinha oportunidade, porque ninguém ajudava ele a entrar até naquele tanque. Toda vez que até ele chegar até o tanque, outra pessoa tinha entrado na frente dele. E é interessante que essa pessoa descrita,
ele não reconheceu Jesus, né, como Salvador, nenhuma pessoa que pudesse ajudá-lo a curá-lo, alguma coisa assim. A única esperança que esse homem tinha era realmente mover dessas águas. A única esperança que ele tinha de se curar é se ele entrasse, se ele fosse o primeiro a entrar, quando a água fosse, quando ela se balançasse, quando ela mexesse, né? Então, ele não reconheceu Jesus, e a única fonte de esperança que ele tinha era aquela água. E mesmo assim, e quando Jesus pergunta para ele, Jesus sabia que ele queria essa cura, mas assim, ainda assim o homem justifica, eu queria, mas ninguém me coloca lá, já colocou justificativas do porquê que ele nunca tinha conseguido a própria cura, né? Começou a colocar justificativas e empecilhos, por que ele não conseguia nunca a cura. E 38 anos é muito tempo, né? É um tempo semelhante ao que o povo de Israel ficou peregrinando pelo deserto, né? É bastante tempo. Quanto tempo, às vezes, a gente não gasta, né? Rodando atrás de um problema, achando que a solução está em outro lugar, né? Que não no próprio Jesus. E outra coisa é que Jesus realiza esse milagre, quando Jesus fala, você está curado, pega a maca e se levanta e sai, o homem, ele partiu para a atitude, ele pegou a maca e saiu. De certa forma, a gente não pode dizer que ele não teve um mínimo de fé ali, que ele acreditou no que Jesus disse. Ele que estava esperando 38 anos alguém colocar ele no lago, naquele lugar, naquelas águas, quando Jesus mandou levantar, ele partiu para a atitude, levantou e pegou a maca. Só que era um sábado. E o povo judeu, e tinha as regras de que sábado não se podia trabalhar, não podia fazer uma série de coisas, e carregar a maca não podia no sábado. E esse homem carrega a maca. E aí ele é abordado pelos líderes judeus e perguntam, como assim você está com essa maca na mão, né? Você não podia estar com essa maca na mão. E ele fala, não, mas o homem que me curou disse que eu podia pegar a maca e sair. Veja, diante de um milagre daquele porte, eles se fixaram no fato de ser sábado e que aquele homem não podia carregar a maca no sábado. Diante de uma coisa tão grande, tão linda, o problema foi que era o sábado e ele estava carregando uma maca no sábado, né? São coisas assim, eu acho interessante a gente levantar isso, que é muito fácil colocar tudo isso no nosso dia a dia, né? Primeiro que ele estava diante das águas, né, que se mexiam, 38 anos esperando alguém colocar ele lá. Então, existe um motivo pelo qual ele não era curado, né? Porque ninguém ajudava. Quando Jesus pergunta, Jesus já sabia que ele queria a cura, ele não reconheceu Jesus como uma possibilidade de cura, mas quando Jesus fala, levanta e vai, ele partiu para a atitude. E ele conseguiu, e ele levantou. E aí, os líderes judeus, como assim você levanta, você carrega uma maca em pleno sábado? Diante de um cenário tão grande, o foco foi o sábado, né? Dogmas, coisas pré-determinadas, religiosidade, que nos impede, né, de chegar verdadeiramente, às vezes, a Jesus, é a própria religiosidade. Regras estabelecidas e a gente perde o foco. O milagre está na sua frente, mas você está se apegando a um protocolo que tem que ser seguido. Se aquele protocolo não é seguido, parece que algo está errado. O milagre pode acontecer na sua frente, mas você vai achar que o milagre não aconteceu na hora certa, não foi no sábado, né? Ela foi no sábado, não foi na hora certa, não foi do jeito certo, né? Então, o texto é muito, muito real, né? Muito presente, muito atemporal. O que mais nos chama atenção nesse texto? Jesus cura, e quando pergunta para ele, quem é que mandou você pegar a maca, ele simplesmente fala, ele não sabia quem era Jesus, e quando ele procura, Jesus já tinha sumido no meio da multidão, para não causar confusão. Você imagina tantas pessoas ali, querendo entrar na água para uma resolução de um problema. Jesus não precisou da água, não precisou do tanque, não precisou do dia certo, não precisou de ser o primeiro movimento da água, a primeira pessoa a entrar na água. Ele simplesmente deu uma ordem, a palavra dele, e ele realizou o milagre ali, né? E imagina a confusão que ia dar se soubessem que ele era a verdadeira fonte de toda a resolução dos problemas, né? Ele não quis luzes nele, né? Foco nele. Ele sai da multidão para não dar confusão. Ele fez o que ele tinha que fazer ali e ele se retira. Então, mais uma vez,
Quando Jesus quer realizar alguma coisa, ele não depende de circunstâncias, ele não depende do dia e nem da forma que a gente acha que tem que resolver o problema, né? Do jeito que ele teria que fazer. Nós é que estipulamos, nós predeterminamos que deveria ser resolvido de um modo, do outro, assim, assado, nessa época e não na outra. Quantas vezes a gente recebe milagres e pergunta, mas não devia ter sido assim, né? Não devia ter sido nesse ano que isso devia ter acontecido. Quantas pessoas recebem notícias maravilhosas e ainda fala, poxa, mas justo nesse ano que foi acontecer, se tivesse sido daqui a 2, teria sido melhor, ou se esse milagre tivesse acontecido 5 anos atrás, a época que eu queria. Então, quantas vezes a gente diminui, né, o grande feito de Jesus quando a gente põe as nossas expectativas humanas na resolução de um problema. E ainda tem a ousadia de criticar a resolução, achando que não foi bem na hora certa, não foi bem do jeito certo, devia ter sido de outro jeito, né? Então, Jesus sabe a hora de operar, ele não precisa de água, ele não precisa de protocolo, ele não precisa de dia certo, ele não precisa de nada pré-determinado. Ele cura, ele resolve, ele age, ele transforma uma situação na hora que ele deseja, do jeito que ele deseja, usando ou não o que ele achar que tem que usar. Então, a onipresença, a onisciência, né, do Senhor, a gente muitas vezes não reconhece e tem a ousadia de pensar que poderia ter sido de outro jeito. E diante de um problema, às vezes de um milagre lindo, de uma coisa enorme que acontece na nossa frente, a gente se apega a detalhes, a preconceitos, a pré-determinações, né, igual no texto, porque era sábado. O problema era sábado. Um milagre imenso, 38 anos aguardando o milagre, mas era sábado. O problema foi o sábado e carregar a marca do sábado, né? A gente às vezes lê os textos bíblicos achando que, nossa, não tem nada a ver, né, texto antigo, hoje jamais uma pessoa faria isso. É só colocar aquela situação adequando ao mundo de hoje, ao que nós vivemos hoje. Isso é real, isso acontece até hoje, e é por isso que nós temos que frequentemente ler a palavra. Cada vez que você lê a palavra, dependendo da época que você lê, da forma que você lê, das circunstâncias que você vai estar passando, você vai ter uma visão diferente, mais aprofundada, uma outra ótica desse mesmo texto, né? É muito linda essa passagem. E, mais uma vez, Jesus se manifestou numa festa judaica, e ele se apresenta de uma forma fora do protocolo, né? Mais uma vez, é como se ele substituísse novas práticas, né? O que está no passado foi útil no passado, hoje não precisa mais. Então, ele usa as festas para mostrar a própria verdade, para ele se manifestar. Uma festa que era, né, uma festa que era um ritual na cidade, né, na região, e ele, para falar de si mesmo, ele se manifesta, ele quebra dogmas de novo, né? E, na verdade, ele substitui algum elemento essencial que era da época pela própria presença dele. A presença dele substitui coisas que na época eram super essenciais, ou seja, tudo se torna novo, né? Ele vem para quebrar paradigmas, para quebrar as amarras, para quebrar nossos protocolos, para quebrar rituais, religiosidade, né? Quando nós focamos verdadeiramente em Jesus, a nossa religiosidade tem que deixar de existir, né? Alguns conceitos, preconceitos que nós temos determinado. E a gente até citou também quantas vezes nós justificamos, né, a solução dos nossos problemas quando a gente não acredita no poder de Deus. Então, por exemplo, se Jesus chegasse para nós agora e perguntasse, você quer o seu problema resolvido? Você quer, né, que esse problema se resolva? E lógico, vai ser resolvido do jeito que ele determinar, né, não do jeito que a gente determina. A gente fala, eu até queria, sabe, mas não vai dar.
olha só, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma crise, olha o problema que essa pessoa passa, esse problema é impossível dela resolver, ela dependeria de outra pessoa para ajudar, ela dependeria das circunstâncias do país, ela dependeria das circunstâncias da cidade, ela dependeria de um outro emprego, ela dependeria de um outro porte físico para conseguir esse emprego. Então, quantas vezes a gente coloca limites no poder de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós limitamos, nós colocamos o poder de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, né? Nós limitamos o poder dele, a gente coloca numa caixinha, no nosso limite, no nosso poder de enxergar as coisas. E ele vai muito além do que nós sabemos, do que nós entendemos, ele não depende de nada dessas circunstâncias que nós enxergamos. Essa visão de abrir a nossa mente, a nossa visão do que Jesus é capaz de fazer na nossa vida, dos problemas, da forma que ele pode resolver um problema na nossa vida, quando a gente consegue sair dessa caixinha que a gente entra, é maravilhoso como a gente pode ter uma vida muito mais plena e verdadeira no mundo que a gente vive hoje, no agora. E isso é um exercício diário. Isso não vem da noite para o dia, não cai assim no nosso colo, né? Quando a gente aceita Jesus para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Senhor da nossa vida, a decisão ela é rápida e você é salvo independente das suas atitudes. Mas esse exercício da fé, da intimidade com Jesus, de deixar os nossos problemas na mão dele, no altar do Senhor, esperar o tempo de Deus, a forma de Deus, isso é exercício, isso leva tempo, isso leva tem um período de maturidade, a gente erra, a gente volta, a gente vai refazendo. O fato é que às vezes a gente se apega a detalhes de uma situação, achando que só aquela forma é que vai resolver. E quando a gente começa a entender que tudo mesmo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, às vezes o que você está enxergando não está te ajudando em nada. Mas se você se colocar embaixo das mãos poderosas de Deus, da ação dele na sua vida, se você colocar o seu coração na mão dele, ele vai te confortando enquanto aquele problema não é resolvido. E depois que tudo vai se resolvendo, e às vezes você nem sente quando começa, quando termina, se nós estivermos com o coração conectado com esse Deus, a gente vai ver que algum benefício, algo de proveitoso saiu daquela situação, mesmo quando é uma situação difícil, quando é uma situação que a gente não tem poder sobre ela, a gente não consiga resolver sozinho, e a gente coloca tantas circunstâncias misturadas, né? Ninguém me leva na água, né? Eu dependo da situação para que a coisa resolva, mas quando ela resolve na hora que Deus quer, ela resolve da forma certa e a gente não sabe nem quando começou. É esse viver com Deus que é na prática, e não adianta só falar, não é blá blá, você tem que partir para a prática. É isso que nos engrandece, é isso que nos apaixona, nos faz ficar apaixonado com o Evangelho, com viver esse Evangelho, com confiar nesse Deus. De repente você vai tomar uma atitude intempestiva e você quer aquilo, você para e fala, deixa eu orar. Deixa eu pedir a Deus para me orientar, se é isso mesmo que Ele quer para mim. Será que é isso que Deus quer para mim? Senhor, fala no meu coração, é isso que o Senhor quer? Põe esse desejo no meu coração. Quando a gente está em conexão com esse Deus, quando a gente está em oração, quando a gente está querendo buscar, e Ele sabe quando o nosso coração realmente quer buscar a verdade dEle, o que Ele quer para nós, quando a gente vai tomar uma atitude que não é a que Ele quer, a gente se incomoda. Algo fica incomodando, algo fica... Você fala, ai, não sei, fica desconfortável. Toda vez que uma pessoa, quando a gente segue a Jesus, e a gente fica desconfortável para tomar uma determinada atitude, não tome. Uma vez eu ouvi de uma forma muito serena de uma mulher de Deus falando para mim, quando a coisa é do Senhor, se você estiver orando a Deus, se você estiver buscando verdadeiramente a presença dele, o buscar não precisa de protocolos, você não precisa fazer tudo conforme manda o figurino, conforme um ritualzinho que te deram. Então, o buscar de coração,
quem realmente sabe é o próprio Deus. Então, quando a gente realmente busca a presença de Deus e que é a solução dele para a nossa vida, é o que ela disse para mim com muita serenidade. Ela falou: as coisas de Deus nos traz calma. As coisas, quando vêm de Deus, ela nos dá tranquilidade, nos dá paz. Quando você estiver impaciente, incomodada, desconfortável, parece que não é isso que eu tenho que fazer. Se você estiver em oração, se você estiver em conexão com esse Deus, de uma forma bem simples, mas verdadeira, de humildade de coração, de uma forma sem protocolo, sem ritual, a coisa tem que ser verdadeira, o coração verdadeiro com Deus. Tem orações que são rápidas, que não são protocoladas, que não estão do jeito que as pessoas acham que tem que ser, e são as orações mais verdadeiras que a gente faz. É essa oração que ele recebe. E nessas orações ele nos responde. E se essa oração você está fazendo e você não estiver em paz com alguma situação, calma. Espera no Senhor. Espera, esteja atenta. De repente, Jesus vai chegar até você e perguntar: você quer a cura? Eu estou aqui agora. Você está me vendo? E quando você sentir a presença dele e ele abrir uma porta para você, vai. Entra na porta que ele está abrindo para você. Porque ele sabe o que é melhor para você mais do que você acha que sabe. Esse homem ficou ali 38 anos achando que o que ele precisava era aquela água. Era o melhor para ele, era entrar naquela água se alguém colocasse ele ali. Ele dependia de pessoas, ele vivia de uma forma miserável, humilhado, e era o que ele acreditava. E Jesus veio sem fazer alarde, sem fazer nada, e só perguntou: você quer? Na nossa irritabilidade, de falar: você acha o quê? Que eu não quero? O que você acha que eu estou fazendo aqui 38 anos sentado aqui? Ele só falou: quero sim, mas ninguém me põe lá. Era a única coisa, era o golpe de vista desse homem era muito pequeno, ele só via a água na frente dele. Mas o que é legal também é que quando Jesus fala levanta e vai, ele não falou assim: não, nem vou tentar, viu? Vou tentar levantar, não, porque eu já tentei várias vezes, não consegui, essa maca é pesada. Vê, o senhor está mandando eu levantar, você está achando o quê? Que se eu pudesse levantar, não levantava? Esse homem também não questionou, não. Eu achei interessante isso, me chamou a atenção isso nesse texto. Quando Jesus fala, levanta e pega a sua maca e sai, ele partiu para a ação. Ele levantou, pegou e saiu. E Jesus não fez alarde, não falou: batam palma para mim, olha só o que eu acabei de fazer. E aí o texto vai continuar depois, nós vamos continuar nesse estudo, porque tem mais coisas sobre essa passagem, mas isso me chamou a atenção enquanto eu estava lendo. Apesar da leitura, do estudo pegar várias partes, eu pensei na hora: mas ele pegou a maca e levantou, né? E aí quem está de fora, não tem intimidade com esse Jesus e não conhece Jesus, o que ele falou? Mas como assim você pegou a maca para anunciar? Você sabe que não pode? Quem é essa pessoa que te mandou? Quando você receber o milagre de Jesus, não espere que as pessoas reconheçam esse milagre. E as pessoas podem te criticar, viu? Não ligue para a crítica das pessoas. Quando você está em conexão com Jesus, quando você está com seu coração voltado para o Senhor, o único que sabe as verdadeiras necessidades que você tem, que nem você às vezes sabe quais são as reais necessidades que você tem, não ouça a crítica de quem não vem para te ajudar. Não ouça a crítica de quem vem falar: mas você está de brincadeira que você está fazendo isso, né? Não ouça. Isso é exercício da fé. Pega a sua maca e vai. Pega essa porta, abre e vai. Pega esse emprego e vai. Se você estiver em conexão com Jesus, isso te der paz, te der força. Às vezes esse sonho foi o próprio Deus que plantou no seu coração e você não está entendendo de onde ele veio. É o próprio Senhor que implanta alguns sonhos meio estranhos no nosso coração. E você começa a lutar por aquele sonho e não sabe nem por quê. Ore ao Senhor. Se você tiver conexão com Ele e esse sonho te trouxer paz e força, e for algo realmente, claro, a gente sabe quando a coisa não é boa, né? Acredite nesse Senhor, pegue sua maca e vá. Acredita no poder de Deus na sua vida. Ele não depende de circunstâncias, ele não depende de data, ele não depende de ninguém para resolver e para te abençoar. A bênção do Senhor vem quando a gente simplesmente ouve a voz dele e obedece o que ele te pedir, sem questionar, sem perguntar: mas eu não vou conseguir levantar essa maca. Pega e vai.
Então, não questiona quando Jesus te der uma porta, uma bênção, e estiver te abençoando. Não duvide da bênção do Senhor. Ele não depende das circunstâncias que você acha que ele precisa. Tá? Eu vou fazer uma oração para a gente terminar aqui, depois eu me despeço, aí eu edito o vídeo e depois mando para você, inclusive, a leitura. Tá bom? Amém. Obrigada pela companhia, Isa. Já está acabando o nosso tempo aqui. Estou muito feliz pela sua presença. Eu que te agradeço, tá? Que Deus abençoe sua vida grandemente e que essa palavra, de alguma forma, tenha tocado o seu coração, viu? Muito obrigada pelo seu carinho. Eu espero que você possa entrar outras quartas-feiras, tá? Amém, amém. E a gente continua se falando, tá? Um beijo, fica com Deus. Espero que a gente se veja em breve. Eu vou deixar um livro para você na academia. Eu não sei como ainda, mas eu ainda vou deixar, tá bom? Porque você manifestou e é um presente meu, tá? Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau, Isa. Até a próxima.